Pensa só, numa equipe de biólogos lá no meio da Amazônia tentando monitorar espécies que estão em risco. As decisões que eles precisam tomar ali na hora podem simplesmente definir o futuro de todo um ecossistema. Mas e se essas decisões forem baseadas em dados que não estão completos? Ou pior, que estão cheios de erros? Olha, isso não é roteiro de filme, viu? É a realidade de muitos projetos ambientais hoje em dia. O grande desafio é exatamente esse: como pegar uma montanha de dados brutos coletados lá no campo e transformar isso em inteligência de verdade. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender como a tecnologia está correndo atrás para resolver essa necessidade que, vamos combinar, super crítica. É uma mudança que redesenha a operação de projetos ambientais lá na base, lá no comecinho de tudo, a coleta de informações. Para a gente ter uma noção do tamanho da importância disso, vamos primeiro dar uma olhada nos perrengues do dia a dia do trabalho de campo. É ali que a cadeia de informação começa e muitas vezes é ali também que o elo se quebra. O cenário que a gente mais vê por aí ainda é o da prancheta, sabe? Formulário de papel, planilha que depois vai ser preenchida à mão. Esse método não é só lento, não. Ele é um prato cheio para desorganização e, o que é mais preocupante, abre uma margem enorme para falhas humanas que acabam contaminando toda a análise lá na frente. E o custo dessa abordagem tradicional fica muito claro aqui. As equipes passam dias em campo e depois, semanas no escritório só para digitar e tentar organizar os dados. A gente está falando de erro de digitação, letra que ninguém entende, dado que se perde no meio do caminho. Tudo isso leva a quê? Análise furada, retrabalho que não acaba mais e, no fim das contas, um atraso perigoso na hora de tomar uma decisão. E o lado direito da tela? Calma, a gente já vai preencher ele. E aqui está a consequência mais séria de todas. Decisões que impactam grana, cronogramas e o próprio meio ambiente acabam sendo tomadas meio que no escuro, sem o suporte daquelas informações que deveriam ser a base, o alicerce de qualquer estratégia que se preze. Mas é aquilo, né? Onde tem um desafio, tem também uma oportunidade para inovar. E é exatamente nesse contexto que novas ideias começam a surgir. Vamos conhecer agora uma ferramenta que foi pensada justamente para atacar a raiz desse problema. E essa ferramenta tem nome, é o EcoFi. É uma plataforma digital que foi projetada especificamente para isso, para modernizar e trazer confiança para o processo de coleta de dados ambientais lá no campo. Tá, mas o que faz essa plataforma ser tão eficaz? Bom, primeiro, ela foi pensada para a realidade do campo, ou seja, funciona mesmo sem internet, salvando tudo ali no aparelho. Segundo, ela bota a ordem na casa, sabe? Exige uma estrutura na coleta com formulários que podem ser personalizados, com campos obrigatórios, georreferenciamento, acaba com a inconsistência. E terceiro, ela otimiza o tempo da equipe, o que torna o processo muito, mas muito mais eficiente. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia de um técnico? Vamos dar uma olhada no fluxo de trabalho para entender a operação real. O fluxo é bem direto. O técnico, lá no campo, usa um aplicativo para registrar as informações, tipo contagem de espécies, medição da qualidade da água, amostras de solo, tudo através de formulários digitais. Ele ainda pode anexar fotos e as coordenadas de GPS. Esses dados ficam guardadinhos e seguros no aparelho, e assim que ele encontra uma rede de internet, tudo é sincronizado com a nuvem. A partir daí, a plataforma organiza tudo, permitindo gerar relatórios técnicos ou painéis de monitoramento de forma quase que instantânea. A gente sabe que existem várias ferramentas por aí para digitalizar formulários. Então, o que faz o EcoFi ser diferente dessas alternativas mais genéricas? A filosofia por trás de tudo pode ser resumida nessa frase. Não é um software de escritório que foi adaptado, sabe? É uma plataforma construída do zero, pensando nas dificuldades e nas necessidades de quem está lá, trabalhando em lugares remotos e muitas vezes bem complicados. E essa filosofia se apoia em 3 pilares. Simplicidade, com uma interface intuitiva que qualquer um aprende a usar rapidinho. Rapidez, porque automatiza tarefas que antes levavam horas. E, claro, confiabilidade, com validação dos dados na hora que são inseridos e backups automáticos que garantem que nenhuma informação vai se perder. Mas talvez o impacto mais profundo seja este aqui. A ferramenta dá poder para o profissional que está ali na linha de frente. Com dados organizados e acesso imediato ao histórico, o técnico deixa de ser só um coletor de informações e passa a ser um analista de verdade, capaz de sacar padrões e ter ideias ali mesmo no local do trabalho. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Onde uma plataforma como o EcoFi se encaixa no futuro da gestão ambiental? A verdade é que muitas áreas do setor ambiental, de consultorias a grandes obras de infraestrutura, passando por unidades de conservação, ainda operam com métodos do século passado.
E essa lacuna digital imensa representa uma oportunidade gigante para que inovações como essa gerem um impacto transformador em larga escala. Por isso, é muito importante entender que não se trata só de trocar o papel por uma tela de celular. O que estamos falando aqui é de criar um ecossistema de dados confiáveis. E essa base de informações bem estruturada abre um mundo de possibilidades para o futuro, como usar a inteligência artificial para prever impactos ambientais ou para otimizar planos de manejo. É cumprir aquela promessa, lembra? De transformar dados em inteligência. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão. Pensando nos projetos que a gente conhece, como seria se uma inteligência de dados fosse aplicada desde o comecinho, lá no ponto de coleta? Como isso poderia mudar radicalmente a eficiência, a precisão e, no final das contas, o sucesso dos resultados? É uma mudança de mentalidade que, na verdade, já está acontecendo.